Olá, boa noite. 6h01. Hoje é segunda-feira, 20 de novembro de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG define lista tríplice para cargo de juiz efetivo classe jurista do TRE-MG. Audiência pública no TJMG apresenta estudos referentes ao tombamento da Serra do Curral em Belo Horizonte. No Dia da Consciência Negra, presidente do CNJ e do STF afirma que judiciário terá tolerância zero com o racismo. A entrevista de hoje é com a juíza do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte, Beatriz Junqueira, sobre consumo consciente e seguro na Black Friday. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG define lista tríplice para cargo de juiz efetivo classe jurista do TRE-MG. As informações com a repórter Flávia Carneiro. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do TJMG se reuniram nesta segunda-feira em sessão presencial para definir a formação da lista tríplice destinada ao cargo de juiz efetivo classe jurista do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A vaga é decorrente do término do segundo biênio do advogado Marcelo Vaz Bueno. Os candidatos foram indicados pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. A votação na sede do TJMG em Belo Horizonte foi conduzida pelo presidente José Arthur Filho. Foram eleitos para integrarem a lista tríplice os advogados Antônio Augusto Mesquita Fonte Boa, Beatriz Coelho Moraes de Sá e Vinícius Diniz Monteiro de Barros. O presidente José Arthur Filho ressaltou que o processo de escolha dos candidatos foi democrático. Fiz questão de receber todos os candidatos no mesmo dia, em horários alternados, mas no mesmo dia, de uma maneira isonômica. E essa votação aqui foi mais uma demonstração da democracia que impera no tribunal. Foram ótimos candidatos, acho que a lista ficou muito boa, foram os mais votados e vamos agora aguardar a escolha pelo presidente da República. Houve uma participação enorme do Tribunal Pleno, foi realmente um quórum muito importante. Os nomes dos 3 candidatos eleitos hoje serão encaminhados ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para validação. Ao final do processo, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai escolher um nome da lista tríplice para compor o TRE-MG. A Corte do TRE é formada por 7 membros titulares e 7 substitutos. 2 desembargadores e 2 juízes de direito são provenientes do TJMG, um juiz é da Justiça Federal e 2 são da classe dos advogados. Os integrantes atuam com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos por mais um biênio. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. O TJMG realiza amanhã, terça-feira, dia 21 de novembro, audiência pública sobre estudos referentes ao tombamento da Serra do Curral e aos direitos minerários da Tamisa Taquaril Mineração S.A. Durante a audiência, será possível ouvir especialistas e representantes do poder público e da sociedade civil com o objetivo de obter informações técnicas, políticas, econômicas e jurídicas sobre a questão debatida. A audiência pública começa às 9h da manhã no auditório do Tribunal Pleno, no edifício sede do TJMG, em Belo Horizonte. O público poderá acompanhar a audiência pelo canal oficial do TJMG no YouTube. Futuro ministro do STJ, desembargador Afrânio Vilela, é homenageado no TJMG. Cid Marcos. A sessão de julgamentos da segunda Câmara Cível foi realizada no Pleno, na sede do TJMG em Belo Horizonte. Foi a última que contou com a participação do desembargador Afrânio Vilela, que era membro da segunda Câmara Cível, mas assumirá como ministro do Superior Tribunal de Justiça na próxima quarta-feira em Brasília.
Após a sessão de julgamentos, foi realizada uma solenidade de despedida de Afrânio Vilela, que contou inclusive com a participação de familiares do futuro ministro e do presidente do TJMG, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, que falou da alegria em ver Afrânio Vilela como ministro. O Tribunal Mineiro estará muito bem representado na pessoa do desembargador Afrânio, que fará um momento muito exitoso lá no STJ e representará muito bem Minas. O desembargador Afrânio Vilela se formou em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia em 1985. 20 anos depois, se tornou desembargador no Tribunal Mineiro. O futuro ministro agradeceu a todos no TJMG pela ajuda ao longo dos anos. Primeiramente, uma sensação de gratidão por esta casa, né, que me acolheu por 35 anos. Então isso é muito simbólico e muito significativo em função das amizades, do companheirismo, de tudo que nós vivemos aqui dentro. Segundo ponto, esse galgar ao Tribunal Superior, ao Tribunal da Cidadania, é algo que eu tenho que dividir com todos os juízes, juízas, desembargadoras, desembargadores e com todos os servidores do Poder Judiciário, assim como a sociedade mineira. Porque, como eu tenho dito, eu fui carregado por mãos firmes, fortes e amigas até o Superior Tribunal de Justiça. Então, a sensação que fica, a primeira, é a de gratidão e a segunda é de fé e esperança no mundo melhor e que nós contribuamos para isso. O nome de Afrânio Vilela foi aprovado pelo plenário do Senado Federal para a vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça no dia 25 de outubro. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cid Marcos. A seguir no próximo bloco. Presidente do CNJ e STF afirma que judiciário terá tolerância zero com o racismo. E ainda, a entrevista de hoje é com a juíza do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte, Beatriz Junqueira, sobre consumo consciente e seguro na Black Friday. São 6h08, nós voltamos em instantes, daqui a pouquinho. Aguarde. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, reafirmou o compromisso da atual gestão e do Poder Judiciário em contribuir com a igualdade racial no Brasil. No Dia da Consciência Negra, celebrado neste 20 de novembro, o ministro disse que o Poder Judiciário terá tolerância zero com o racismo. Ele afirmou também que está empenhado em incentivar o ingresso de juízes negros nos quadros do Poder Judiciário. No Dia da Consciência Negra, celebramos um desses construtores da nacionalidade brasileira, a população afrodescendente. Nenhum povo terá sofrido mais, escravizado, vítima de violências cruéis e entregue à própria sorte após a abolição. São séculos de superação e resiliência em busca de respeito, igualdade e oportunidades. Precisamos ampliar o acesso à educação de qualidade, ao mercado de trabalho de consumo, aos cargos públicos e eletivos, bem como, muito importante, às posições privadas mais elevadas. Esses são os caminhos da igualdade. O Poder Judiciário, que tenho a honra de chefiar nesse biênio, está empenhado em contribuir para essa causa, que não é apenas a causa do povo negro, nem só brasileira, mas a causa da humanidade, dignidade, oportunidade e direito à felicidade para todos. Temos tolerância zero com o racismo. O ministro ainda apontou que as estatísticas demonstram a existência de racismo estrutural na sociedade brasileira e que, para mudar a realidade, é preciso tomar consciência e viver uma vida antirracista. O presidente do STF e do CNJ disse ainda que pretende mudar as estatísticas no Poder Judiciário. CNJ promove segundo ciclo de capacitação online para a Ação Nacional de Identificação Civil para as Pessoas Privadas de Liberdade. Os detalhes com Renê Almeida. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra.
O Conselho Nacional de Justiça realiza nos dias 28, 29 e 30 de novembro o segundo ciclo de capacitação online da Ação Nacional de Identificação Civil e Emissão de Documentos para as Pessoas Privadas de Liberdade. Depois de levar a ação para todo o país, o CNJ passa a atuar na garantia da sustentabilidade do projeto, tendo como uma das frentes a formação e qualificação de servidores do Executivo e Judiciário que operam sistemas e procedimentos de identificação e documentação civil para a população privada de liberdade. O curso é composto por um webinário de abertura e 8 módulos sobre 3 grandes temas: identificação civil, contemplando a ação durante audiências de custódia e coleta do passivo nas unidades prisionais, suporte para auxiliar na instalação dos softwares e utilização dos kits de biometria, e emissão de documentos, apresentando as funcionalidades do módulo de documentação civil no Sistema Eletrônico de Execução Unificado e os procedimentos para a emissão e regularização de diferentes documentos. Os interessados podem se inscrever em um ou mais módulos. A inscrição é feita através do portal do CNJ. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. Entrevista. Black Friday está aí. Já estamos vendo o comércio com várias promoções e ofertas antes mesmo da data oficial, que é sexta-feira, dia 24 de novembro. Os consumidores estão buscando cada vez mais comprar pela internet por meio de sites, mas toda atenção para evitar a Black Fraud, ou seja, cair em golpes, não é? Sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte, doutora Beatriz Junqueira. Doutora Beatriz, é um prazer recebê-la aqui na Rádio TJ Minas. Olá, Sandra. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, os consumidores precisam ficar atentos na hora da compra e também no pós-compra, não é? Cita pra gente alguns direitos básicos assim do consumidor, principalmente nas compras online. A que detalhe ele tem que ficar atento? O consumidor ele tem que, primeiramente, se assegurar de que aquele site realmente é o site do comércio que ele procura. Nessa época a gente costuma ter muitos sites falsos. As compras feitas fora do estabelecimento, elas podem ser devolvidas em até 7 dias sem ter que explicar o motivo. E eles também têm os mesmos direitos dos consumidores que compram presencialmente. Ou seja, devolver se tem algum defeito, um produto novo que venha lacrado, ou ser informado de alguma diferença que possa ter naquele produto, do produto que ele realmente procura. Na hora da pressa, muitas vezes é o que a senhora falou no início, de sites falsos. Isso é muito comum. O layout da página é muito parecido, as cores da empresa, né, geralmente muito parecidos. Como ficar atento para evitar cair nessa pegadinha? O mais importante é você procurar pela própria empresa e não procurar nos sites de busca, porque muitas vezes eles acabam nos levando para aqueles que os patrocinam. Além disso, não clicar nesses números que, com a inteligência artificial, quando eles veem que o consumidor está buscando algum produto, muitas fraudes acabam ocorrendo aí. Uhum. Eles mandam links que não são verdadeiros. Então, na dúvida, fecha aquele link e torne digitar o nome da loja, do fornecedor que você está procurando, para que possa ser direcionado à página correta. A senhora acredita que hoje, com esse avanço da era digital, podemos dizer que os consumidores, nós consumidores, estamos mais atentos aos nossos direitos ou ainda temos muito a caminhar? Não, acredito que nós já melhoramos muito. A internet hoje é de grande acesso, ela é rápida, nós temos os bloqueadores, temos os antivírus, mas ainda acredito que temos muito a caminhar. Muitos de nós não sabemos os nossos direitos e muitas vezes deixamos de exercê-lo exatamente pelo não conhecimento. E em caso de divergência na hora da compra, um desentendimento, qual caminho o consumidor deve tomar? A negociação, o acordo é o melhor também para que haja aquele acordo sem buscar vias da justiça? Sim, o acordo é sempre a melhor solução
e você pode tentar pela internet ou presencialmente, conversar com o gerente, conversar com algum responsável pelaquele cheque, pelaquela compra. Temos também as soluções extrajudiciais, né? Temos o consumidor.gov, que é muito bom, e temos outras plataformas, todas online, todas gratuitas, que tentam fazer essa intermediação entre o consumidor e o fornecedor, seja fornecedor de produto ou fornecedor de serviço. Em caso de não haver esse acordo, aí a gente pode buscar o Sejusc, que também é um caminho, doutora? Temos o Sejusc, que pode tentar fazer a conciliação pré-consensual. E dentro da página do Tribunal de Justiça, nós ainda temos o link dos juizados especiais, onde também é possível fazer uma termação online, gratuita, até 20 salários, não necessita de advogado, com vários atos sendo praticados ou presencialmente ou via internet. E desconfiem de todas essas ofertas mirabolantes, porque nem sempre você está comprando uma coisa que você precisa ou uma coisa que tem aquela propaganda e depois ela vai vir diferente. Então, só peço que prestem mais atenção e sejam mais diligentes quando fizerem alguma compra ou contratarem algum serviço pela internet. Tá certo, ótimas dicas. Quero agradecer a participação da senhora, da juíza Beatriz Junqueira, juíza do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte, participando com a gente na Rádio TJ Minas. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, doutora. Obrigada, Sandra. Até mais. 6h18, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E, claro, continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Uma ótima noite para você, boa semana e até amanhã. Tchau!